Se você já sentiu que quanto mais você dá, menos recebe. Se você já se esforçou para incorporar a pessoa ideal, apenas para ver os outros se elevarem sem esforço, enquanto você permanece estagnado. Este vídeo é para você. Hoje, nos aprofundamos em uma verdade sombria, uma que você foi condicionado a ignorar, porque o virtuoso sempre termina. Eles o enganaram ao longo de sua vida, eles sussurraram essa paciência, esperando sua vez e agindo como um cidadão modelo, acabariam levando a sua recompensa. No entanto, aqui está você, observando como aqueles que desconsideram a moralidade, que exercem apenas uma fração do seu esforço, voam por você. Aqueles que desrespeitam as regras aproveitam o que desejam. Aqueles que mostram pouca compaixão aproveitam o sucesso que você já imaginou. E o tempo todo, você permanece, esperando por reconhecimento, esperando seu momento, esperando o mundo reconhecer que você é a melhor escolha. Mas deixe-me revelar uma verdade assustadora: o mundo não tem intenção de recompensá-lo. Não opera com os princípios que você foi vendido. O mocinho é apenas um personagem de fundo nesta narrativa sombria, a que apoia o brilho dos outros, mas permanece para sempre nas sombras. E aqui está a verdade amarga, é a sua própria. Você escolheu se apegar à ilusão de que a bondade traz recompensas, que se você esperar pacientemente, alguém acabará por reconhecer sua bondade. Não recompensa boas intenções ou pontos de concessão por ser educado e esperar sua vez. Em vez disso, valoriza a ação, a presença e o impacto. Basta olhar em volta. Com que frequência você testemunhou aqueles sem moral sobre o sucesso, enquanto, apesar de seus esforços implacáveis, permanecem estagnados? A parte mais dolorosa é que você ainda se apega à esperança de que, se você suportar o suficiente, a fortuna sorria para você, que a justiça acabará se alinhando com seus desejos. Mas a dura realidade é que a justiça é um conceito fugaz, não da maneira que você deseja que seja. E isso leva a uma pergunta difícil: o que você fará com essa realização? Você pode continuar expressando suas queixas, lamentando a injustiça do mundo, ou pode levar esse conhecimento e transformá-lo em ação. Você pode começar a tocar pelas regras verdadeiras, em vez das impostas a você para manter-lo subjugado. Fyodor Dostoiévski entendeu isso bem. Para evitar ser um tolo na sociedade, é preciso entender sua estrutura subjacente. Ele enfrentou a dureza de ser marginalizado, de ser esquecido e de sofrer seus pensamentos não convencionais. No entanto, em vez de afundar em desespero, ele usou suas experiências para se aprofundar nas profundezas da natureza humana. A verdadeira verdade permanece: as pessoas não honram a bondade passiva. Eles valorizam a presença. Eles valorizam a ação. Eles admiram aqueles que têm a audácia de ocupar espaço sem buscar aprovação. No entanto, é aqui que surge o verdadeiro dilema para os mocinhos. Eles acham que simplesmente ser bom é suficiente. Eles acreditam que, através da bondade, paciência e compreensão, o mundo retribuirá sua boa vontade. Mas a realidade é que o mundo não responde à bondade, ele responde à força. Não na forma de força bruta, mas na força da vontade, a força da decisão, a força da identidade. O mocinho muitas vezes se encontra no fundo da linha porque não tem poder, tendo-se convencido de que querer algo para si mesmo é egoísta, que defender seu próprio espaço é arrogante, que reivindicar ele merece é uma característica do cruel. No entanto, não precisa ser assim. Os indivíduos que avançam não são aqueles que esperam em silêncio. Eles são os que aproveitam oportunidades. Veja qualquer história de sucesso. Você não encontrará o tímido ou o incerto. Você encontrará aqueles que se encarregaram de sua própria narrativa, aqueles que resolveram que, se o mundo não os recompensasse, esculpiria seu próprio lugar. Agora, reserve um momento para refletir quantas vezes você se segurou, temendo que possa parecer agressivo. Quantas chances você deixou escapar porque estava preocupado em deixar os outros desconfortáveis? Com que frequência você escolheu permanecer em segundo plano, esperando que alguém o tivesse retirado? Esse é o problema. Ninguém vai resgatá-lo. Ninguém lhe concederá permissão para reivindicar seu espaço. Ninguém vai fazer uma pausa para garantir que você receba o que você merece. E aqui está o ponto crucial: você não precisa agir tolamente para parar de ser a pessoa legal. Não se trata de pisar nos outros,
Trata-se de interromper a autossabotagem e deixar de agir como se você precisasse de aprovação para existir. Se você continuar esperando, verá aqueles que não hesitam aceitando o que deveria ter sido seu. Aqueles que não têm medo de rejeição, que não se desculpam por quererem mais, alcançando o que você nem se atreveu a pedir. A decisão é sua. Você pode continuar sendo um espectador em sua própria vida, ou pode começar a reproduzir pelas regras reais. Pare de esperar para ser selecionado. Pare de acreditar que a paciência é uma virtude quando, na verdade, está apenas impedindo seu progresso. Porque aqui está a dura realidade: ser bom não é suficiente. Nunca foi. A verdade é que ninguém diz isso porque não os beneficia para você saber. Não é um bom presságio para eles se você acordar para a verdade, que você foi meticulosamente programado para obedecer, para aderir às regras sem um lampejo de dúvida, sempre priorizando os outros acima de si. Como no instante em que você entende essa realidade, no momento em que escolhe se libertar de seu papel como um mero peão neste jogo sinistro, você se torna uma ameaça. Olhe ao seu redor. Quem realmente detém as rédeas do poder neste mundo? Eles não são as almas gentis. Eles não são os pacientes. Eles não são os mansos, esperando seu momento. Eles são os que sabem que o poder não é solicitado, é apreendido. O respeito não é implorado é aplicado. A oportunidade não aparece simplesmente, é forjada nas sombras. E aqui está o grave mal. Entendido, muitos acreditam que derramar o disfarce da boa pessoa equivale a se tornar um tirano, uma figura de crueldade, um monstro sem coração. Mas esse não é o caso. Trata-se de encontrar equilíbrio. Trata-se de deixar de ser um mero observador e assumir o papel do protagonista, percebendo que neste mundo sombrio, a bondade desprovida de força é totalmente sem sentido. Reflita sobre isso. Com que frequência você se encontrou em uma conversa em que alguém o interrompe e, por cortesia equivocada, fica em silêncio? Quantas vezes você ansiou por reivindicar o que é por direito, mas hesitou, paralisado pelo medo de perturbar os outros? Com que frequência você testemunhou os menos merecedores, despreparados, preguiçosos, arrebatar o que você trabalhou ao longo dos anos? Esse é o abismo que os separa de você. Eles não buscam permissão, eles não. Quantas vezes você já testemunhou pessoas com menos talento, menos preparação e menos esforço arrebatar o que você ansiava ao longo dos anos? Esse contraste gritante é o que os separa de você. Eles não buscam permissão, eles não demoram para a validação do mundo. Eles não suportam o peso da culpa por desejarem mais. E aqui está o engano sinistro. Eles o convenceram de que querer mais é um pecado, que lutar pelo que é por direito é um ato de arrogância, que reivindicar seu espaço é um ato de egoísmo. Mas me diga, com que frequência você vê alguém realmente bem-sucedido se desculpando por seus triunfos? O mundo prospera em um paradoxo sombrio. Os fracos são deixados de lado, enquanto os fortes são reverenciados. Aqueles que se curvam são ridicularizados, mas aqueles que apreendem o momento são comemorados. Aquele que espera desaparece à obscuridade, enquanto quem se atreve a agir é gravado na memória. Examine qualquer figura formidável na história. Olhe para aqueles que criaram seus nomes nos anais do tempo. Eles não eram passivos. Eles não sacrificaram sua essência ao altar das expectativas dos outros. Eles não abandonaram seu próprio sucesso por medo de julgamento. E aqui está a verdade assustadora: não se trata de ser cruel, mas também não se trata de se tornar um mártir. Não se trata de pisotear os outros, mas igualmente não se trata de permitir-se ser pisoteado. Não se trata de abraçar a vilânia, mas certamente não se trata de permanecer vítima. A verdade perturbadora é a seguinte: as pessoas o tratarão de acordo com as lições que você involuntariamente transmitir. Se eles percebem você como alguém facilmente esquecido, eles o deixarão de lado. Se eles o verem como uma figura que nunca se defende, seu lugar de direito permanecerá para sempre fora de alcance. Se eles o reconhecerem como aquele que evita o conflito, em vez de exigir respeito, você se encontrará se afogando em um mar de desrespeito. A chamada boa pessoa muitas vezes termina por último, presa em um mundo que canta nos indefesos. Ele não consegue entender que o mero valor é insuficiente, deve ser demonstrado.
A inteligência por si só não o salvará. Você deve garantir que sua voz ecoe nas sombras. Paciência é uma faca de dois gumes. A ação é necessária quando a escuridão invade. E aqui reside a verdade mais dolorosa. Não é que você não tenha valor. É que você estava condicionado a se segurar, a encolher nas sombras, permitindo que outras pessoas se aproveitassem à luz. Mas eu pergunto a você, quanto mais você ficará neste crepúsculo? Quantos anos mais você se apegará à esperança de que alguém eventualmente recompense sua bondade? Aqui está a realidade sombria. Esse momento nunca chegará. Nunca tem e nunca será. A bondade sem ação desaparece na obscuridade. Paciência sem plano é um empreendimento fútil. O respeito sem demanda é um sussurro perdido no vazio. Então me diga, quando foi a última vez que você aprendeu o controle? Quando você parou de implorar por permissão para perseguir seus verdadeiros desejos? Quando você finalmente reconheceu que merece mais e agiu sobre isso? Se sua resposta nunca for, talvez você entenda por que permanece preso na sua existência atual. E se já faz muito tempo desde que você deu esse passo, já sabe o que deve ser feito. Pare de esperar nas sombras. Pare de se apegar à ilusão de que a vida lhe deve qualquer coisa, simplesmente porque você desempenhou o papel do bom. O sucesso não prefere o merecedor, favoriza o implacável. O respeito não é entregue, é levado pela força. Todo momento em que você desperdiçou em hesitação é um momento que os outros estão usando para avançar, deixando você na esteira. Pare de ser a figura de fundo, aquele que apenas observa como outros reivindicam o que poderia ter sido seu. É hora de jogar pelas verdadeiras regras do jogo, pois se você persistir em acreditar que a paciência, a humildade excessiva e o sacrifício o levarão à grandeza, a única coisa que você alcançará é um assento na primeira fila para a ascensão daqueles que deixam de lado essas correntes. Decida agora: você continuará ficando nas sombras ou finalmente aproveitará o que sempre pertencia a você? Faça sua escolha. Você permanecerá na escuridão da indecisão ou entenderá o poder que é com razão? Aqui está uma verdade que muitos temem enfrentar. O mundo não foi criado para os virtuosos. Foi forjado para aqueles que sabem como navegar por seus caminhos traiçoeiros. Se você persistir em se apegar à ilusão de que tudo se desenrolará em seu próprio tempo, se você continuar acreditando que a fortuna acabará por sorrir sem nenhuma mudança em suas ações, você já está perdido. É aqui que a maioria das almas quebra. Para o fundo, parece mais seguro esperar. É muito mais simples sussurrar: ainda não é a minha hora, do que enfrentar a realidade sombria de que a questão não está no tempo, mas no seu medo paralisante de agir. A paciência excessiva é uma armadilha perigosa, mas não é totalmente sua culpa. Você foi subjugado. Você estava condicionado a se conformar, ser previsível, ser gerenciável, porque uma pessoa que age sem hesitar, uma pessoa que reivindica o que é deles, sem buscar a aprovação, uma pessoa que deixa de lado o medo do julgamento é uma ameaça. O sistema é meticulosamente projetado para mantê-lo dócil, para instilar dúvidas, para impedir que você confie totalmente em seus próprios instintos. Eles arrancaram em você que ser assertivo é sinônimo de arrogância, que exige o que é o seu é egoísmo. E essa ação rápida é a agressão. Agora, pergunto-lhe novamente o que você escolherá. Considere aqueles que estabeleceram impérios, alteraram o curso da história e transformaram suas próprias vidas. Você acredita que eles hesitaram antes de reivindicar seu lugar? Eles esperaram que alguém lhes concedesse permissão? Absolutamente não. O mundo recompensa aqueles que entendem a verdade fundamental. Não há recompensa para aqueles que esperam, apenas para aqueles que ousam correr riscos. No entanto, devo alertar-lo de que essa jornada não é fácil. Não vou enganar você a pensar que simplesmente acordar com uma nova mentalidade mudará instantaneamente tudo. Quebrar-se das restrições impostas a você significa desmantelar partes de si mesmo de que você protege há muito tempo, porque quando você começa a seguir em frente, isso deixa os outros desconfortáveis. Quando você opta por não ser mais o compatível, o acolhedor ou o silencioso, as fachadas começam a desmoronar. Aqueles que se sentiram confortáveis em vê-lo como inofensivo começarão a recuar, não porque você se tornou uma força negativa, mas porque seu progresso destaca sua própria mediocridade. O ponto crucial é enfrentar a tempestade.
Aqueles que o criticam, rotulam você como arrogante ou tentam instilar dúvidas não estão criando nada de valor. Eles estão preocupados demais em tentar segurá-lo, pois, se você tiver sucesso, eles não terão justificativas para sua própria estagnação. Você entende por que a boa pessoa nunca perturba ninguém? É porque eles não representam ameaça. Ele é seguro, é previsível e sua ambição nunca perturba ninguém. Mas no momento em que você escolhe sair do lado, você se torna uma anomalia e a sociedade tem uma aversão profunda a anomalias. Se, em sua busca de reivindicar seu lugar de direito, você encontrará resistência. Se perceber a maneira como algum olhar para você com suspeita, se sussurros de egoísmo ou culpa começarem a surgir à emersa, somente saiba que você está seguindo o caminho certo. A única maneira de avançar é eliminar a necessidade desesperada de aceitação universal. Aqui está a pergunta assustadora: você deseja amor ou respeito? Para as pessoas adoram aqueles que não representam ameaça, que não desafiam nada, que não exigem mais nada. No entanto, eles respeitam aqueles que chamam a atenção, aqueles que se atrevem a expressar seus pensamentos, aqueles que se recusam a buscar permissão para existir. E aqui está o paradoxo final e perturbador: quando você renuncia ao desejo de ser amado, você se torna mais atraente, mais intrigante, mais magnético, pois a independência é uma raridade e a confiança é um espectro fantasmagórico. As pessoas são atraídas por aqueles que não são consumidos pela necessidade de estar em conformidade. Então, se você viajou até aqui, deixe-me revelar algo para você. Você é perigoso, não porque é malévolo, nem porque é um vilão, mas porque agora possui conhecimento que a maioria nunca terá coragem de enfrentar. Agora, toda vez que você hesita em pedir o que você merece, isso virá à mente. Sempre que você se sentir tentado a esperar sua vez, entenderá que não há reviravoltas, apenas aqueles que agem e aqueles que observam. Ponto. Cada vez que você considera ficar em silêncio para evitar que os outros desconfortáveis reconheçam que é isso que o manteve confinado. Por fim, a escolha é sua. Você pode se afastar deste vídeo e continuar vivendo como você, segurando as mesmas crenças que o mantiveram estagnado. Ou você pode começar a agir de maneira diferente. Mova-se com maior propósito, fale com maior confiança e exija o que você pensou estar além do seu alcance. A verdade inegável é que a vida não está fazendo uma pausa para você. O mundo continua, com ou sem sua participação. E a única maneira de reivindicar seu lugar é aprender você mesmo. Se você chegou até aqui, encorajo você a deixar um comentário com a frase: o poder não é solicitado, é levado. Quero ver quantos realmente compreendem a mensagem e se este vídeo o levou a refletir, questionar ou fornecer respostas que você não conseguiu encontrar em outro lugar. Inscreva-se, pois este é apenas o começo. Estou ansioso para vê-lo no próximo vídeo ou no topo. A escolha é sua.